A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de número 13, que diz: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedirem. Estamos diante de uma passagem onde estamos falando sobre a oração de Jesus, né? A oração que Jesus ensinou. Então estamos aprendendo com ele como convém orar, né? E hoje nós vamos falar de motivos para a oração, né? Então Jesus, ele nos ensina a orar e nos fornece um modelo de oração, uma oração bem tradicional e conhecida, que é a oração do Pai Nosso. Em seguida, ele revela seu desejo de ser importunado, né, em uma oração perseverante, que é na parábola do amigo importuno, versículos 5 a 8. Agora Jesus nos ensina a nos motivar e nos motiva a orar, fazendo-nos promessas, né? Então, nas passagens anteriores, vimos principalmente como deve ser o espírito de quem ora, embora também tenhamos conhecido o caráter de Deus. Então, nessa passagem, no entanto, veremos como é o coração do nosso Deus, a quem nos dirigimos em orações, né? Quando oramos, é bastante comum deixar nossas dúvidas, né, girar em torno da vontade de Deus, né, de nos abençoar. Então, não estamos suficientemente convencidos de que Ele quer que suas bênçãos nos alcancem. Então, essa forma de olhar para Deus nos faz transformar, né, a oração em uma sessão de argumentação, né, e convencimento para que Ele nos abençoe. Então, vamos ver que, pelas palavras do próprio Senhor Jesus, que essa mentalidade e esse esforço, eles são necessários de convencimento, né? Nós vamos ver que Jesus, ele ordena e promete resposta às nossas orações. Então Jesus, ele segue em um ritmo crescente, né? Quando ele diz: pedi, buscai e batei. E as respostas são, né? Dá-se-vos-á, achareis e abrir-se-vos-á. Não se trata de uma possibilidade, mas da certeza de que ele responderá. Deus jamais rejeitará a oração feita por um filho seu. Ele pode não responder de acordo com o pedido feito ou com as nossas expectativas, mas certamente fará aquilo que for necessário para cumprir a sua vontade em nós. Então, a liberdade de pedir é do filho, né? E a decisão de responder é do pai, né? Quando diz quando, né, como, e em que medida. Isso é o pai que vai decidir. A fé pede a esperança, a fé, ela pede, a esperança ela busca e o amor bate. Então, esses três modos de oração são adequados para nós em diferentes estágios de angústia. Então, Jesus, ele revela que a oração é o meio de o pai se relacionar com seus filhos. Então, a oração é um meio de comunhão, entre amigos, mas principalmente entre o pai e seu filho, né? É por meio da oração que os filhos pedem ao Pai Celestial e são atendidos por Ele, né? Então, a oração é um privilégio exclusivo da família de Deus. Por isso devemos desfrutar, né, esse meio de graças maravilhoso. O Espírito Santo é o selo de nossa adoração e motivador de nossas orações. É Ele quem transforma a nossa filiação, né, em uma relação com o Pai Celestial. O Espírito Santo, ele
desempenha um papel fundamental em relação à nossa incapacidade de orar, pois bem sabemos que ele intercede, né, por nós sobremaneira, né, com gemido inexprimível, né, ajudando-nos a orar. Né? Romanos 8:26 vai falar sobre isso. Então, nesse ponto, compreendemos que o Espírito Santo é tanto o meio pelo qual oramos, como o alvo ou objetivo para o qual oramos. Como veremos, né? Mais à frente iremos falar sobre o Espírito Santo, seus modos operantes. Jesus ele vai mostrar que o caráter do Pai é a garantia de que as orações são atendidas. Então, Jesus ele faz 3 perguntas, né? Qual dentre vós é o Pai, né? E se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 11 e 12 de Lucas 11. É natural que os pais humanos ele dê o melhor aos seus filhos, mesmo tendo uma natureza pecadora. Então, nossos pais, eles suprem nossas necessidades básicas, né? Pão, peixe, ovo. Então, o caráter bondoso de Deus, entretanto, ele é infinitamente maior do que os pais pecadores. Por isso, devemos confiar de forma incondicional em seu amor generoso como um pai. Deus, ele saciou a fome e a sede de Israel no deserto. Vamos ver que o Senhor deu ali abrigo, proteção, durante todo o tempo, todo o período que eles passaram ali. Então, os filhos de Deus, eles podem descansar no cuidado amoroso do Pai. Né? Certo de que seu bom depósito não sairão cobras nem escorpiões, mas toda sorte de bênção espiritual. É isso que o Senhor ele tem para nós. Toda sorte de bênção. Né? E a garantia, nós temos uma garantia de que se nós oramos, né, nossas orações serão atendidas. O Senhor, ele é aquele que é o Pai, que o filho que pede a ele, o Senhor não vai dar nada que vai ser maléfico para a vida do filho, ele vai dar o melhor. Né? Jamais ele vai querer dar aquilo que vai prejudicar. Então entendemos também que por isso que muitas das orações que nós podemos fazer a Deus e pedidos, coisas que nós colocamos diante de Deus não são aprovadas. Não são aprovadas não é porque Deus não pode fazer. É porque Deus, como um bom Pai, Ele sabe que aquilo não vai fazer bem para nossas vidas, para a nossa alma. Então, muitas das vezes o Senhor não permite, né, como um bom Pai, como um Pai zeloso. Nós vamos ver que Jesus, ele promete que o Pai dará o melhor a seus filhos que lhe pedirem algo. Então, Deus, ele é nosso Pai poderoso. Por isso que é o melhor para nós. Além de dar o que pedimos ou aquilo de que necessitamos, ele também nos dá o Espírito Santo. O versículo 13, que é o devocional, diz: o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Então, no texto paralelo de Mateus, o Pai dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. Então, o Espírito Santo é tudo de bom que precisamos receber. Ele é a fonte de toda a bênção divina. É só por meio dele, né, procedem as dádivas do alto. Então, o Espírito Santo é quem comunica a herança de Cristo aos co-herdeiros com ele. Né? Romanos 8:16 e 17 fala sobre isso. Então, desde o dia de Pentecostes, de Atos 2, o dom ou a pessoa do Espírito Santo são concedidas aos cristãos no ato de sua conversão. Mas pela oração que podemos ser cheios do poder do Espírito Santo. Então, se o Pai dá aquilo que nós pedimos, né, pode ter certeza que o Espírito Santo é algo que ele já é tudo de bom. Né? Ele dará o Espírito Santo àquele que ele pedir. E nós devemos orar, pedindo ao Senhor que nos encha do teu Espírito, né?
Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Então, essa é uma herança que nós recebemos do Senhor Jesus, né? Então, nós precisamos a cada dia, por intermédio da oração, né? É por esse intermédio que somos cheios do poder do Espírito Santo. Então, nesse dia, você possa orar ao Senhor, né? E nossa oração, ela deve ser persistente, né? Como ele diz lá, pedir, buscar e bater. Devemos persistir em orar. Nossa oração deve ser confiante, né? Porque Deus ele é bondoso, né? E nossa oração ela deve ser específica, né? Dará ao Espírito Santo aquele que lhe pedir. Então, nós possamos orar, pois a oração é um meio, né, de graça que devemos desfrutar. Como filhos de Deus, nós devemos orar. E Jesus, ele nos ordena a orar e nos ensinou nessa passagem, nesses episódios ao qual nós lemos, falamos, né, e sobre a oração, nos ensinou a orar como convém. Então, que o Senhor te abençoe nesse dia, que você faça a tua oração nesse dia, fale com o Senhor, né, mas seja persistente, confiante e específico quando falar com o Senhor. Né? Não estamos aqui para convencer Deus, né? Muitos querem convencer Deus na oração, mas não. Seja específico naquilo que está pedindo, né? Tenha certeza, a confiança de que o Senhor é poderoso, Ele é um Deus bondoso, Ele é fiel para cumprir, e persista, né, em orar, em clamar ao Senhor, porque o Senhor assim, Ele espera de nós, que nós possamos nesse dia meditar nessa palavra. Que Deus te abençoe.